Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero fazer uma pergunta a vocês. Do que mais você precisa? A maioria das pessoas começa a sua busca espiritual porque sente aquela necessidade de Deus. Sente que precisa de algo mais, precisa se aproximar dele ou buscar mais uma espiritualidade. Muitas nem sabem como fazer. Aí buscam na igreja ou mesmo em pequenos grupos cristãos. Outros preferem buscar seus próprios mestres espirituais ou outras religiões, gurus, novos ensinamentos, novas técnicas de se conectar com o espiritual, com a sua própria espiritualidade, e por aí vai. Hoje em dia existe tanta opção que é até difícil conhecer todas. Volta e meia eu fico sabendo de alguma novidade que até me deixa surpreso com a falta de noção do ser humano. Se você não quer encarar o velho e ultrapassado Deus da Bíblia, não faltam opções no mercado da espiritualidade moderna. Apesar de algumas serem muito atraentes, a única certeza que eu tenho é que todas são um grande vazio e não vão te levar a lugar nenhum. Mas num mundo tão superficial como o de hoje, e com pessoas tão vazias como as que existem hoje em dia, qualquer novidade é uma diversão, mesmo que seja só por um momento até que apareça algo melhor. Então por que não tentar? E assim a espiritualidade vira mais um item de prateleira das opções da vida moderna. A espiritualidade vazia, porque o compromisso com o Deus verdadeiro é algo que é muito radical para ser aceito hoje em dia e cada vez é mais combatido, rejeitado e taxado como insuportável. O Deus da Bíblia não pode ser aceito pelo mundo por não aceitar o mundo, simples assim. Se ele não é flexível o suficiente para se adaptar e aceitar uma maneira nova de pensar do homem moderno, então ele não deve ser considerado nem escutado e muito menos respeitado. Afinal de contas, quem ele pensa que é? Parece uma piada, mas é assim mesmo que eles pensam. E o mais interessante é que as pessoas se esqueceram realmente de quem ele é. Elas estão tão distantes do Criador que não o reconhecem mais como Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas como as pessoas não foram ensinadas desde crianças sobre o Deus verdadeiro, elas não sabem nada sobre a sua história e a história do povo dele. A leitura da Bíblia não é incentivada e as suas histórias nem são ensinadas. Não estou falando dentro de igreja e de lares cristãos, mas no mundo em geral. Antigamente os filmes tinham alguns conceitos cristãos e até umas mensagens de fé. Mas hoje em dia, no mundo lá fora, tudo que as pessoas aprendem sobre Deus vem de quem não quer que elas acreditem em Deus. E assim a sua busca pelo preenchimento do vazio espiritual é uma busca vazia e perdida. Por isso nós cristãos temos uma obrigação tão grande para com o resto do mundo. Mas nós cristãos também temos as nossas incertezas, as nossas fraquezas, problemas, dificuldades e tudo o que o mundo descarrega em nós para desviar a nossa atenção do nosso Criador e Pai e nos fazer pensar como o resto das pessoas do mundo. Essa frase parece meio estranha, porque nós fazemos parte das pessoas do mundo, então por que nós não deveríamos pensar como elas? Mas a verdade é que nós não somos do mundo. Foi Jesus que disse isso. Em João 17, quando orava a Deus por nós, ele pediu: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Então, meus amigos, vocês acabaram de descobrir que são extraterrestres. Engraçado, né? Bom, mas nós cristãos, muitas vezes, temos aquele sentimento de que não estamos fazendo o nosso melhor para Deus. Muitas vezes sentimos uma cobrança interior, aquela voz falando que você deveria ler mais a Bíblia, rezar mais, se esforçar mais. E aí, automaticamente, aceitamos essas cobranças como vindo de Deus. E colocamos cargas em nós mesmos que não deveriam estar lá, mesmo que sejam cargas psicológicas.
E em Mateus 11, Jesus falou o seguinte: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Me sigam e aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para suas almas, porque o que eu peço é fácil e a minha carga é leve. Então, ser um cristão não deveria ser um peso a carregar. É claro que todo cristão deve tomar tempo para ler a Bíblia, rezar, se esforçar para fazer a coisa certa, mas a diferença está no conceito de que o seu valor como cristão está ligado ao que você faz e à sua capacidade de se destacar dos outros. Ou seja, você sempre tem que ser melhor, nunca está fazendo o suficiente. Mas isso, na verdade, é só uma fachada espiritual para esconder a nossa insegurança e fragilidade como filhos que ficam tentando desesperadamente fazer Deus nos amar mais, como se Ele não amasse já o suficiente. O cristão não pode achar que a cruz é o ponto inicial do nosso caminho com Deus. Jesus morreu por nós e agora nós temos que fazer isso e aquilo e precisamos ser isso e aquilo, e a nossa fé tem que ser assim, assado, e nós temos que nos esforçar para alcançar a graça de Deus. Eu já ouvi isso tantas vezes, esforçar para alcançar a graça de Deus. Efésios 4:7 fala assim: a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Significa o seguinte: a graça foi dada de acordo com o que Ele fez por nós. Ele se entregou por nós, viveu, morreu, sofreu, foi para o inferno e ressuscitou por nós. Esse foi o dom de Cristo, o presente que Ele nos deu de graça. Já falei outras vezes aqui e vou repetir o Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente. Então a cruz não é o ponto de partida do cristão, ela é o fim, a conclusão de tudo. Tudo o que a humanidade viveu e passou antes de Jesus, a condenação, o pecado, a inimizade contra Deus, os sacrifícios, as ofertas, os rituais, as cerimônias, a lei, o castigo, tudo isso foi crucificado com Jesus. Efésios 2:14 fala: Ele é a nossa paz, destruiu a barreira de inimizade que nos separava de Deus, desfez na sua carne a lei dos mandamentos e pela cruz reconciliou todos com Deus em um só corpo. Colossenses 2:14 fala: Ele riscou o escrito da dívida que havia contra nós na lei, o qual nos fazia mal, e removeu totalmente, cravando-o na cruz. Então, que cobrança é essa que a gente sente? Isso não é de Deus. Que vazio é esse? Do que mais você precisa além de Jesus? O mundo nos engana muito com falsos pensamentos, falsos sentimentos, falsos desejos. O inimigo da nossa alma coopera com tudo isso para roubar a sua paz, trazer confusão mental à sua vida e te fazer sentir insegurança, ansiedade e medo. Tudo isso para você achar que está afastado de Deus ou que Ele se afastou de você, e essa cobrança não vem de Deus. A libertação vem de Deus. É claro que nós temos compromissos com o mundo, com o trabalho, com família, com boleto, com responsabilidade, deveres que vieram a nós pela nossa vida aqui na terra. Mas Jesus não veio para trazer mais um peso, Ele veio para aliviar a nossa carga. João 10:10 ele falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O problema é que muitas vezes nós queremos que Ele alivie a nossa carga resolvendo os nossos problemas. Se Jesus pagar os meus boletos, resolver os meus problemas em casa, ajudar meus filhos a se comportarem melhor, eu fico em paz. Só que a proposta dele não é resolver seus problemas, mas te ajudar a lidar com eles com uma mente em paz. Lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías já falava: Deus conservará em paz aquele que tem a mente firme nele, porque confia nele. E João 14:27, Jesus falou:
Deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês. Não dou a paz como o mundo dá. Não fiquem com o coração aflito, nem tenham medo. O que Jesus nos deu foi uma libertação espiritual tão grande e tão duradoura que os problemas desse mundo não deveriam nos abalar, como abalam as pessoas que não o conhecem intimamente. Paulo falou isso na sua carta aos Filipenses. Ele diz: não fiquem ansiosos com nada, levem a Deus em oração os seus pedidos, e a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes com Cristo Jesus. Quer dizer, a nossa paz vem de entregar a Deus em oração tudo o que nós precisamos, tudo o que incomoda, e confiar nele, que ele vai resolver. Ou ele soluciona o problema, ou nos ajuda a lidar com a situação que não tem solução. Eu aprendi que muitas vezes, em situações que eu não tinha como resolver, situações que realmente estavam tirando a minha paz, que eu tinha que fazer um embrulho e entregar a Deus. É claro que o embrulho é ilustrativo, mas a atitude é essa. Eu colocava a questão na mão de Deus e deixava ele lidar com ela. É claro que isso não funciona com contas atrasadas e responsabilidades do dia a dia. Mas mesmo para essas, nós deveríamos confiar em Deus. Além de fazer a nossa parte, claro. Porque preocupar, ficar angustiado, nervoso, não vai te ajudar em nada. Inclusive só piora a sua saúde. Então, mesmo sendo difícil, é preciso fazer um esforço para confiar que Deus está no controle. Eu falo isso para vocês, mas serve demais para mim. Aliás, eu estou vivendo muito isso intensamente na minha vida nesse momento. Então é um sermão para vocês e para mim. Muitas vezes nas nossas vidas, nós nos encontramos rendidos em situações que aparecem na nossa frente e nós não temos como resolvê-las. Aí vem a parte de pedir ajuda a Deus e confiar que Ele vai cuidar de cada situação. E aí nós temos que lembrar que Jesus é o suficiente para nós. Do que mais nós precisamos? Não estou falando de coisas materiais, mas para você se sentir completo espiritualmente, ter verdadeira paz no seu coração e na sua mente, confiar em Deus, o que te falta? Se o seu coração e a sua mente não estão em paz, é porque você está carregando algum peso que não deveria estar carregando. Você está levando alguma carga que não é sua ou que não pediu ajuda de Deus para carregar. Seja como for, você deve entregar a carga a Ele e pedir ajuda. Eu sei que não é fácil, falar parece fácil, mas é um exercício que a gente tem que tentar fazer. Você reconheceu Jesus como seu Salvador, mas não percebeu que Ele não é só isso. Ele é muito mais. Além de ser o Criador de tudo, Ele é também o responsável por você e pela sua vida. Ele te comprou, pagou caro com a própria vida. Paulo disse isso em 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por um bom preço. Não se tornem escravos dos homens novamente. E Jesus, quando orou a Deus por nós, lá em João 17, falou: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus e tu os deste a mim. Quer dizer, você é um filho de Deus, Jesus te comprou com o sangue dele, deu a maior demonstração de amor que alguém podia dar. Ele deu a vida por você. Aí você acha que ele não se importa com você? Claro que se importa, e muito. Você acha que tem que se esforçar para fazer ele gostar mais de você? Como assim? O que ele pode fazer para demonstrar mais amor? Se você quer se esforçar para fazer alguma coisa por Jesus, então vou te dar uma sugestão. Na verdade, duas. Eu acho que as duas únicas coisas que nós cristãos deveríamos realmente fazer por Ele, o que poderia ser considerado como nossa obrigação com Deus, primeiro é agradecer a Ele por tudo o que Jesus fez por nós. Isso é indiscutível. E segundo, falar para todo mundo que ainda não sabe dessa verdade, mais do que óbvio.
O resto é só entulho, que ficam julgando em cima de nós deveres, obrigações, cobranças espirituais que não servem para nada. Só para nos preocupar, nos incomodar, dificultar nossa vida, tirar a nossa paz e roubar a nossa alegria. Porque Deus quer que você seja feliz. Ele deu a vida para você viver bem. Ah, mas então por que Ele não me ajudou a ganhar na Mega Sena acumulada? Porque Ele quer que você reconheça os verdadeiros valores da vida. Os valores que Ele definiu como reais e eternos. O seu prêmio da Mega Sena não vai te acompanhar depois que você morrer. Mas o amor de Jesus vai. O seu lugar garantido no céu também vai. As pessoas que você levar para lá vão. E o mais legal vai ser ver a gratidão delas. Quando chegarem no céu e descobrirem que você foi o responsável direto por ajudá-las a estar lá. Que Jesus vai contar para elas o que você fez. Isso não tem como medir o valor de uma vida. Salmos 49 diz o seguinte: ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar o preço da sua vida a Deus, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais riquezas que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer, nem que ela viverá para sempre. Muito forte. Mas você vai viver para sempre. Não aqui nesse mundo. Mas quando a sua hora chegar, Deus vai te receber com muito carinho. E todas as pessoas que já estão lá vão ficar super felizes com a sua chegada. E você vai ficar tão impressionado com tudo que vai ver e com tudo que te espera para você viver lá, que você nem vai lembrar dos problemas, das dificuldades, dos chatos, das inconveniências, das situações ruins. Tudo vai ficar para trás e você vai finalmente perceber que não precisava de mais nada, só de Jesus. Você vai ver que Ele sempre foi o suficiente para você. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.